é o papel e a representatividade das micro e pequenas empresas na economia do país? Essa pergunta norteia a entrevista com o secretário de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, Alexandre Iwata. Ao longo da conversa, o secretário também traça o perfil desses pequenos empreendedores e explica o processo de abertura de uma nova empresa, os reflexos da pandemia nesse setor, as saídas encontradas para sobreviver durante a fase mais aguda da Covid e o que tem sido feito nessa fase pós-vacinação também são assuntos da entrevista. Acompanhe a conversa. Brasil com o secretário especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, Alexandre Iwata. Boa noite, secretário. Boa noite, Mariana. Boa noite, Gabriela. Obrigado pelo convite de estar aqui com vocês mais uma vez. Secretário, vamos começar falando sobre o espaço que é ocupado pelas micro e pequenas empresas na economia do país. Queria que o senhor comentasse especialmente sobre a importância desse setor na geração de empregos. Bom, Mariana, gostaria primeiro de parabenizar todos os micro e pequenos empresários do Brasil, trazer aqui a mensagem, em primeiro lugar, por ser o dia da micro e pequena empresa hoje, 5 de outubro, e segundo, porque quando a gente olha a dinâmica de geração de empregos formais no Brasil ao longo de 2022, foram gerados em torno de quase 1.900.000 empregos. Agora, desse total, 72% foi gerado justamente por micro e pequenos empresários. Então, a cada 10 empregos gerados no Brasil, 7 foram gerados por micro e pequenas empresas. E qual que é o perfil desses pequenos empreendedores, secretário? Hoje em dia, a gente tem uma dispersão muito concentrada, em primeiro lugar, no setor de serviços. Então, serviços correspondem a mais ou menos 50% do setor das micro e pequenas empresas, seguido pelo comércio, em torno de 30%, 32%. Aí a gente tem a indústria, 8, 9, e a gente tem a construção civil. Então, esses 4 setores, eles aí são os principais atividades econômicas para esse segmento. E é um segmento que vem crescendo, está aumentando o número de pequenas empresas? A gente hoje em dia, o número de pequenas empresas corresponde a 99%, né, micro e pequeno. 99% de todas as empresas no Brasil são micro e pequenas empresas, inclusive os microempreendedores individuais. Hoje a gente no Brasil está em torno de 20 milhões e 100 mil empresas. Desse total, em torno de 14 milhões são MEIs. E no total, inteirando os 99%, a gente tem as demais micro e pequenas empresas. Secretário, quais são as maiores necessidades das micro e pequenas empresas que já foram identificadas pelo governo e de que maneira o governo está tentando atendê-las? Bom, aí acho que tem várias medidas. Primeiro, para a criação de empresas, né? A gente tem várias medidas que trouxeram uma facilitação realmente muito expressiva para criar. Então, hoje em dia, você cria uma empresa, em média, em 23 horas. Sendo que se tem uma distribuição regional, né, nesses números, então o estado, hoje em dia, mais rápido para se criar uma empresa, em média, é o estado de Sergipe. Quando você olha para as capitais, a capital com maior velocidade de criação de uma nova empresa é justamente Recife. Você cria uma empresa em média em Recife em 3 horas. Quer dizer, se alguém em Recife começar a criar uma empresa agora, tentar abrir uma empresa agora até o final do dia, ela proximamente já vai ter criado. E quando a segunda capital com maior dinâmica de velocidade de criação de emprego é a Aracaju, que você cria uma empresa em 5 horas. Recife em 3, Aracaju em 5. Esse é o primeiro gargalo, né? Acho que é o gargalo da criação de empresas, do tempo de criação, que hoje está bem mais rápido. Lembrando que com a lei da liberdade econômica, você identificou 300 atividades, que o processo de licenciamento para o início das atividades hoje é praticamente automático. Por quê? Porque essas 300 atividades são consideradas atividades de baixo risco, e em sendo de baixo risco, você não tem a necessidade de pedir o alvará, de trazer o alvará aí, tanto na parte da Anvisa, quanto na parte do Corpo de Bombeiros, quanto da parte de licenciamento ambiental. Então, isso foi uma facilitação enorme, e tem um número expressivo de empresas nesse nicho, que a gente está dando bastante agilidade para o início de operação. O segundo ponto importante e de dificuldade para as micro e pequenas empresas é justamente o Pronamp, é o crédito, é o acesso ao crédito. Eu tive aqui, acho que 2 meses e meio atrás, justamente no lançamento do Pronamp. Então, a gente está em torno de 3 meses que o Pronamp foi lançado, e até hoje
Entre Pronamp e PA, que foram os 2 programas principais do governo para o acesso ao crédito a esse segmento de empresas, a gente já tem 36 bilhões de reais em operações de crédito para essas empresas, aí totalizando quase 350 mil empresas atendidas. Então, o programa voou nesses últimos 2-3 meses. Agora, o senhor mencionou a Lei de Liberdade Econômica, foi criada recentemente a Lei do Ambiente de Negócios. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre o que elas trouxeram de fato de inovador e que ajuda a tirar esses gargalos que o senhor estava mencionando. Perfeito. Não, essas 2 leis trouxeram várias simplificações do ponto de vista de legislação e requerimento burocrático de documentos que as empresas teriam que apresentar. No caso da Lei de Liberdade Econômica, ela traz essa previsão da gente identificar essas 300 atividades de baixíssimo risco. No caso da medida provisória de melhoria do ambiente de negócio, ela estende essa possibilidade de identificação de risco para incluir também o que a gente chama de empresas de médio risco. Então, tem algum procedimento adicional para as atividades de médio risco, mas o início das atividades, o licenciamento para que elas entrem em operação é relativamente muito rápido. Teve outra coisa também que veio na MP de melhoria do ambiente de negócio, que é justamente a questão da tradução juramentada. Hoje em dia, no Brasil, um dado que pouca gente conhece, a gente tem empresas exportadoras no Brasil, são em torno de 25 mil. Dessas 25 mil, 1/3 são micro e pequenas empresas. São micro e pequenas empresas exportadoras. E toda empresa que passa pelo processo de exportação, de internalização de seus produtos, elas têm que fazer justamente a tradução dos documentos. Isso no Brasil havia algumas limitações para a gente ampliar o número de provedores desse tipo de serviço, e hoje saiu uma regulamentação pelo Ministério da Economia justamente ampliando a possibilidade de você ter aí um credenciamento de tradutores e intérpretes para aumentar o nosso provimento de serviços para as empresas exportadoras de maneira geral, também para as pessoas físicas, mas principalmente para as micro e pequenas empresas, para as quais o custo de aderência, no caso aí de tradução, é bastante expressivo quando você olha o faturamento delas como um todo. E que resultado se espera disso? Já tem uma perspectiva? Bom, isso aí eu acho que é um bom ponto, Gabriela. Isso aí entra no pacote geral de facilitação, de apoio para as micro e pequenas empresas, e a gente espera com isso tornar as micro e pequenas empresas brasileiras mais competitivas, mais inovadoras, e faturamento maior, gerando maior faturamento, maior renda. Eu queria aproveitar o ensejo. A gente tem também a medida, eu acho que é uma medida super positiva para a micro e pequena empresa, em especial para o MEI, inclusive, que é a nota fiscal eletrônica de serviço. O que acontecia antes? Cada município que cobra o ISS, o imposto municipal incidente é justamente o ISS. E aí você tinha realmente uma dispersão muito grande de padrões e formatos de sistemas para você fazer a emissão da nota fiscal eletrônica de serviço. A Receita Federal fez um trabalho primoroso, com apoio do SEBRAE. Hoje em dia a gente unificou, a gente consolidou essa nota fiscal, essa emissão da nota fiscal eletrônica de serviço, de forma que existe um produto oferecido pelo SERPRO, para o qual o município pode aderir, e em aderindo, ele permite que o seu cidadão faça uma emissão de uma nota fiscal de maneira totalmente automatizada via aplicativo, via web. Então, é um serviço que o governo está provendo tanto para o cidadão, para o prestador de serviço. Então, ele pode entrar no app e aí ele escolhe, ele digita 3 informações. Primeiro, ele digita o CNPJ da empresa para a qual ele está prestando serviço. Segundo, ele digita qual o serviço, você tem uma listinha já automatizada que ele seleciona a modalidade de serviço que ele está prestando, e aí você coloca o valor. E aí acabou, ele emitiu a nota eletrônica, tem uma GRU já prontinha para ele pagar o imposto devido. E qual é esse aplicativo? Esse aplicativo é excelente. Esse aplicativo, primeiro os municípios têm que fazer adesão ao convênio. Hoje em dia, a Receita Federal está fazendo um trabalho de trazer para o convênio mais municípios. As principais cidades brasileiras, ou uma boa parte das principais cidades brasileiras já aderiram. Hoje em dia são 56 municípios, quer dizer, isso aí no termo de número é em torno de 1% do total de municípios brasileiros. Mas esse 1% de municípios, esses 56, eles abrangem praticamente 50% do volume de notas fiscais de serviços emitidas. Então, a Receita já está em fase de piloto, então esse serviço já está começando a funcionar. Agora tem um trabalho da gente trazer mais municípios, mais prefeituras para aderir a esse convênio. Então, fica aqui, inclusive, a dica, a sugestão para os prefeitos, se tiver algum prefeito nos ouvindo, o staff de municípios, que eles procurem a Receita Federal para aderir ao serviço. Inclusive, não traz uma vantagem para o cidadão,
traz uma vantagem monetária, inclusive, para o município. Primeiro que ele tem uma plataforma ali para gerir os próprios tributos que são cobrados. E segundo que ele tem uma redução de custo que pode chegar a 99% vis-à-vis ele, quer dizer, em relação a ele contratar esse serviço de um terceiro. Secretário, a gente tem menos de um minuto, vou fazer uma última perguntinha para o senhor. Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre a parceria com o programa Brasil Mais, como é que ele funciona e os resultados que vêm sendo apresentados. Bom, é um programa que é uma parceria SEBRAE, SENAI, Ministério da Economia, ABDI e BNDES. O Brasil Mais já fechou o atendimento de mais de 100 mil empresas e o interessante é notar que nos aferimentos que a gente fez os resultados, a gente já tem um impacto positivo de aumento de 8% no ganho real de faturamento dessas empresas e um ganho de produtividade de 22%. Então, a medida aí do governo, sob a liderança do ministro Paulo Guedes, o apoio do presidente Jair Bolsonaro, para a gente trazer cada vez mais facilitação e melhoria no funcionamento das pequenas e médias empresas. Tá ok, foi curtinho o tempo, secretário. Infelizmente, a gente tem que terminar. Nós conversamos com o secretário especial de Produtividade e Competitividade. Você acompanhou aí ao vivo a entrevista do secretário de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, Alexandre Iwata. A íntegra dessa conversa fica no site da Rede Nacional de Rádio e o endereço está aí na sua tela.